Olá, pessoal. Meu nome é Kênia, eu sou fisioterapeuta, sou professora da FUNSESI, Fundação Comunitária de Ensino Superior de Itabira. Fiz meu mestrado, meu doutorado e meu pós-doutorado na UFMG, né, na Universidade Federal de Minas Gerais. Terminei agora, recentemente, meu pós-doutorado, juntamente ao CNPq, no PDJ, que é o programa que eles têm, né, de doutorado júnior. E atualmente sou pesquisadora, né, do Neurogrupo, que é um grupo de pesquisa na reabilitação neurofuncional do adulto. E antes de mais nada, queria dizer que é um prazer estar com vocês aqui agora para falar um pouquinho de revisão sistemática e meta-análise, a convite da professora Tayane, que é uma pessoa muito querida, nós já trabalhamos, estudamos juntas, e é um prazer poder estar nessa troca, né, de conhecimento com ela, que é uma pessoa muito querida. Bom, então vamos lá. Nós vamos falar um pouquinho hoje de revisão sistemática e meta-análise. Durante o meu doutorado, eu realizei duas revisões sistemáticas com meta-análise. Depois, né, já trabalhei em outras revisões. Atualmente trabalho em uma nova revisão sistemática, todas com meta-análise. E vou falar para vocês então um pouco, né, do que eu sei, do que eu já fiz, do que eu já trabalhei, e da importância desse desenho de estudo, né, não só para pesquisa, como para a prática clínica, como para o fisioterapeuta, porque que é um desenho de estudo primordial para o nosso dia a dia, ok? Bom, então vamos lá. Demora para passar um pouquinho o primeiro slide, depois ele vai fluir com mais facilidade. Bom, então as revisões, elas podem ser divididas de dois tipos. As revisões podem ser narrativas, ou as chamadas revisões críticas da literatura, e as revisões sistemáticas. Bom, existe uma grande diferença entre esses dois tipos de revisões. As revisões, de uma forma geral, são importantes porque elas vêm sumarizar o que existe na literatura de evidência. Então, por exemplo, eu quero saber... Pilates está em evidência, né? Uma modalidade que muitas pessoas têm realizado e tal. Quero saber a eficácia, né? Os efeitos do método Pilates para dor lombar crônica de indivíduos saudáveis. Sei lá. Eu acho que eu queria saber se existe evidência ou não para isso. Você pode ler vários estudos experimentais sobre isso, vários ensaios clínicos sobre isso, e aí tomar a sua decisão baseado nesses vários estudos que você leu. Ou se já tiver, né, se você encontrar na literatura uma revisão sistemática sobre o assunto, uma revisão sobre o assunto, você não vai precisar ler vários ensaios clínicos, vários estudos experimentais. A revisão já fez isso para você. Ela já foi lá, sumarizou o que existe na literatura sobre aquele assunto e escreveu um estudo que resume, que revisa tudo que existe na literatura e já conclui para você em apenas um estudo. Então, ao invés de você ler vários, você vai ler um só. O que é ótimo, né? Baseado na correria do dia a dia, no estresse que a gente, né, tem de alcançar metas diárias, né? A correria... É muito interessante a gente ler um ao invés de vários. E aí a gente se coloca, né, nessa seguinte pergunta, nessa seguinte questão. Além de eu poder ler um só, ao invés de ler vários, e quando eu falo, não, Kênia, mas então eu não iria ler vários, né? Eu pensei em ler aí no máximo uns 2 ensaios clínicos, estudos experimentais sobre esse assunto, mas aí a gente tem que tomar um cuidado, né? Um estudo só não responde à pergunta da literatura. Então, qual que é o problema da gente acreditar num único estudo? É que, às vezes, a metodologia ou naquela população específica que aquele estudo foi feito, funcionou. Mas quando vai se replicar, quando vai fazer aquele estudo em outras populações ou com alguma outra adaptação do protocolo, enfim, aquilo ali já não tem o mesmo efeito. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente pega só um ensaio clínico sobre determinado assunto e toma aquilo ali como verdade para a nossa prática clínica. Por isso que as revisões são muito melhores. Não é só melhor no aspecto que você vai ler um só ao invés de ler vários, como você vai ler um que representa o estudo de vários, que representa os resultados de vários. Você não está lendo só o resultado de um estudo, você está lendo um estudo, mas que pegou ali a pesquisa, a análise de vários ao mesmo tempo e sumarizou. Então, a gente ganha tempo e a gente está lendo uma pesquisa que tem muito mais confiabilidade nos resultados.
Mas e aí, vamos partir então para qual que é a diferença entre esses dois tipos de revisão. Vamos falar primeiro da revisão narrativa. Revisão narrativa ela é um estudo amplo, no entanto, o problema dela é que ela traz uma análise subjetiva da literatura. Por que ela é uma análise subjetiva? Porque ela fala muito do ponto de vista do autor sobre determinado assunto. Ela não detalha especificamente as referências, os métodos que foram empregados para buscar aqueles estudos da literatura. Por exemplo, eu estou lá querendo falar da minha revisão sobre... Eu sou uma autora de estudos e eu quero escrever um artigo sobre lá os efeitos do Pilates na dor lombar crônica lá de indivíduos sedentários. E aí, eu sou pesquisadora, eu gosto do método Pilates e eu vou escrever uma revisão onde eu vou selecionar aqueles artigos que eu acho mais relevante para escrever a minha revisão e vou colocar ali no meu artigo. Vocês acham que eu vou pegar artigos que falam bem do Pilates na lombalgia ou vocês acham que eu vou pegar os artigos que falam mal? Pensando que eu gosto do Pilates, que eu tenho, né, os meus valores pessoais são de falar bem, de defender, de mostrar a eficácia desse método. Então, esse é o problema de quando a gente vai escrever uma revisão narrativa. Quando eu vou escrever uma revisão narrativa, eu não tenho critério de quais estudos eu devo ou não pegar da literatura. Eu pego aqueles que eu considero mais relevantes. E aqueles que são mais relevantes para mim, provavelmente estão relacionados com as coisas que eu acredito. Talvez se uma outra pessoa fosse escrever o mesmo artigo, mas é uma pessoa que não gosta muito do Pilates, que tem alguma ressalva com o método, provavelmente ela iria escolher ou tentaria pegar na literatura os artigos que não falam tão bem, os artigos que não encontraram resultados tão bons. Ela tentaria colocar em xeque a evidência sobre essa intervenção. Eu que gosto já tentaria afirmar sobre a eficácia dessa intervenção. Então, esse é o problema das revisões narrativas. Elas têm um viés de seleção. Que viés de seleção? O viés, o erro, na hora que eu escolho os meus artigos, que eu seleciono os artigos que eu vou incluir nessa revisão. Porque revisão não é isso? É pegar vários artigos e sumarizar num estudo só. Só que nesse caso, na revisão narrativa, não tem critérios para selecionar os estudos. Eu posso selecionar aqueles que eu acho relevante. E no meu caso, que gosto do Pilates, eu vou selecionar aqueles relevantes para mim, que são os que falam bem, são aqueles que defendem, que comprovam a eficácia do Pilates. Aqueles que talvez encontraram resultados negativos ou não encontraram resultados não tão significativos, eu deixo de lado da minha revisão e coloco nela só aqueles que são bons, aqueles que defendem. Então, acaba que os resultados dessa minha revisão vão ter uma grande interferência da percepção subjetiva que eu tenho sobre o Pilates, do que eu acredito sobre o Pilates. E esse é um problema da revisão narrativa. A natureza opinativa dela. Eu acabo que dou muito a minha opinião sobre o Pilates, porque eu selecionei aqueles artigos que eu acho interessante, que na minha opinião são relevantes, e aí eu acabo que os meus resultados trazem muito da minha opinião sobre o Pilates naquela determinada condição. Então, ela traz uma força de evidência científica precária. Se um colega meu quiser reproduzir essa mesma revisão, ele não consegue. Por quê? Porque provavelmente ele não vai selecionar os mesmos estudos, porque os estudos que são relevantes para ele não são talvez os mesmos que são relevantes para mim. Então, na verdade, de uma forma geral, o autor é que decide quais as informações são relevantes. Então, é uma coisa muito individual, uma questão de opinião do autor. Então, acaba que as revisões narrativas são trabalhos que reforçam muito o ponto de vista do autor. Nem sempre eles apresentam, então, uma adequada metodologia. Geralmente, na verdade, eles não apresentam uma adequada metodologia. São artigos, então, que divergem, né, do seu ponto de vista. Quando que a gente vê atualmente artigos, revisões narrativas? Quando a gente está falando de boas revistas, né? Porque às vezes a gente encontra revisões narrativas em revistas com uma qualidade não tão boa assim. Atualmente as revistas de uma qualidade melhor, o que eu digo com uma qualidade melhor? Né? Se a gente pegar lá a classificação da CAPES Qualis, revistas que têm uma melhor classificação, ou pegando um sistema internacional de classificação, que é o fator de impacto, revistas que têm um fator de impacto maior, são revistas que geralmente não aceitam revisões narrativas. Quando que a gente pode ver revisões narrativas nessas revistas que têm um fator de impacto, né, mundial maior? Quando
os editores das revistas, né, os responsáveis ali pela editoração da revista, convidam experts da área, né? Então convidam uma pessoa que é mundialmente conhecida naquele assunto, tem uma bagagem muito grande naquele assunto. Então o editor convida aquele cara que é muito bom, que ele é um expert mundialmente reconhecido, para falar sobre aquele assunto. Então ele geralmente escreve uma revisão narrativa. Mesmo assim, a gente tem que tomar cuidado. Mas Kênia é o expert da área que está falando, mas o expert da área também tem o juízo de valor dele, ele também tem as opiniões pessoais dele, que não necessariamente são as opiniões que a literatura comprova. Então, mesmo quando é um expert da área que está escrevendo uma revisão narrativa sobre o assunto, a gente tem que ter cautela na hora de ler e de interpretar os resultados, ok, pessoal? Então, geralmente, qual que é a estrutura de uma revisão narrativa? Ela vai ter uma introdução, onde geralmente, né, como todo estudo, a gente apresenta os argumentos, a justificativa, a gente tenta vender o nosso peixe ali de por que aquele estudo é importante, o desenvolvimento, né, com subitens ali, quais que são os pontos mais importantes que foram argumentados e revisados, discutidos naqueles artigos que você selecionou, sumarizando ali os resultados, as considerações finais com as suas conclusões e, obviamente, as suas referências. Então, por exemplo, eu vou escrever uma revisão sobre as influências do futebol na sociedade mineira. Vou fazer uma revisão narrativa sobre isso. Vocês acham, e aí eu sou de Minas, tá? Vocês vão me desculpar nesse momento de exemplo mineira. Nós temos 3 grandes times aqui em Minas Gerais, né? O Atlético, o Cruzeiro e o América. E eu, que sou atleticana, escrevendo uma revisão narrativa sobre esse assunto, o que vocês acham? Vocês acham que eu vou falar dentro dos 3, né, falando da influência do futebol, dos times na sociedade mineira? Vocês acham que eu vou falar melhor de qual time, sendo eu atleticana? Provavelmente eu vou pegar estudos da literatura que falam melhor, que falam bem do Atlético e talvez, de acordo com o meu critério, né, de acordo com aquilo que eu considero relevante. Eu vou lá, vou selecionar aqueles artigos que falam melhor do Atlético, do Galo, né, que é o que a gente chama aqui em Minas, e do Cruzeiro, do América, talvez eu não vou falar tão bem assim. Já se vier uma outra pessoa, meu marido, por exemplo, que também é pesquisador, fisioterapeuta, se ele for escrever a mesma revisão, mas é cruzeirense, talvez ele vai escrever uma revisão com uma conclusão um pouco diferente, favorecendo mais o Cruzeiro do que o Atlético ou o América. E, obviamente, a mesma coisa aconteceria se um outro pesquisador americano fosse escrever essa revisão. Então, na verdade, é isso. As revisões narrativas, por elas terem esse aspecto de opinião, de valor, elas incluem muito os valores pessoais do pesquisador, do autor. A gente tem que ter muita cautela na hora de ler revisões narrativas. Geralmente, elas apresentam um viés de seleção, ou seja, o autor já selecionou artigos que confirmam o pensamento dele, o que ele acha, o que ele entende sobre aquilo ali, e não necessariamente é o real resultado que a literatura traz sobre aquilo ali. Essas aqui são 2 revisões narrativas que eu escrevi, uma para uma revista brasileira e uma para uma revista internacional. A primeira, ela fala sobre os grupos operativos na atenção primária à saúde como prática de discussão e educação. Então, os grupos operativos são uma forma, né, de organizar ali reuniões, um sistema para que a gente tenha uma discussão multi-interdisciplinar. E aí era uma revisão narrativa, onde, obviamente, eu selecionei artigos que mostravam a importância desse sistema de grupos operativos na educação, né, como prática de discussão. Ou seja, enquanto pesquisadora e enquanto escrevendo um artigo que visava falar da importância desse sistema dos grupos operativos, vocês vão ver que eu escolhi, se alguém parar para ler essa revisão, vai ver que os artigos que foram selecionados são artigos que só defendem o papel do grupo operativo nesse processo. Já o segundo, ele fala, né, da reabilitação através da fisioterapia, através do traumatismo crânioencefálico. E aí, olha só, se vocês lerem também a revisão, é uma revisão narrativa que o tempo inteiro defende a fisioterapia e o papel importante que a fisioterapia tem na reabilitação desses pacientes. Então, se existe artigo na literatura falando mal sobre isso, eu não sei. Eu sei que eu que queria escrever uma revisão sobre a importância da fisioterapia nesses pacientes, só incluí artigos
que falavam bem. Então, a gente tem que ter muita cautela mesmo na hora de ler esse tipo de estudo. Mas e aí, Kênia, o que é então a revisão sistemática? A revisão sistemática, como o próprio nome diz, ela é sistemática. Então, ela vai trazer um caminho, um percurso muito mais criterioso, sistemático, para a gente conseguir chegar nas nossas conclusões. Então, eu não vou simplesmente pegar os artigos que eu acho bacana, que eu acho interessante, relevante, vou juntar aquilo ali e escrever. A revisão sistemática ela é muito mais do que isso. Então, ela é um caminho eficiente, né, para acessar o corpo de pesquisa. Como eu disse para vocês, toda revisão ela vai gerar uma economia de tempo. Né? Você vai, ao invés de ler vários ensaios clínicos, vários estudos experimentais sobre o assunto, você vai ler uma revisão. A revisão, ela pega tudo aquilo ali e traz a informação em um único estudo. A revisão sistemática, ela faz uma análise crítica, e isso é fundamental. Então, a análise crítica dos estudos, você não precisa fazer isso, igual quando você pega lá a revisão narrativa, fala, mas aqui fulano só incluiu o artigo assim, assim, assado, só incluiu o artigo favorável. A revisão sistemática ela tem obrigação de fazer uma análise crítica dos estudos que ela inclui. Então, ela já te dá uma ajuda nesse aspecto também. E ela vai trazer a interpretação dos resultados, mas uma interpretação muito mais objetiva, muito mais direta. A gente vai falar disso daqui a pouquinho. Então, ela é uma base confiável para a tomada de decisão clínica. Por quê? Porque ela traz a seleção de informação relevante sem viés. O que isso significa? Isso significa que ela vai incluir todos os estudos relacionados àquele assunto. Ela não pode incluir só os estudos que falam bem ou só os estudos que falam mal. Ela tem por obrigação incluir todos os estudos sobre aquele determinado assunto e, de forma neutra, ela vai concluir se aquilo ali é bom ou não. Então, a opinião do autor não importa. Os valores pessoais do autor não importa. Por quê? Porque, segundo os critérios de realização de uma revisão sistemática, o autor não pode incluir aquilo que ele acha mais relevante. Ele tem que incluir tudo. Então, por exemplo, eu vou voltar lá no meu exemplo do Pilates para os pacientes com dor lombar crônica sedentários. Por mais que eu defenda o Pilates e eu goste do Pilates, quando eu faço uma revisão sistemática sobre esse assunto, eu sou obrigada a fazer uma busca na literatura e selecionar todos os ensaios clínicos que já tenham investigado os efeitos do método Pilates nessa população. E vou ter que incluir mesmo aqueles que não falam tão bem assim, mesmo aqueles que encontraram resultados inferiores ou até mesmo resultados negativos. Eu, Kênia, que gosto do Pilates, que defendo o Pilates, se eu estiver fazendo uma revisão sistemática, eu vou ter que incluir talvez estudos que não falem tão bem do Pilates assim. E esse é o diferencial da revisão sistemática. É por isso que ela é muito mais confiável. É por isso que ela é útil para profissionais de saúde, políticas públicas, futuras pesquisas. Porque ela é neutra, porque ela não traz o valor pessoal do pesquisador. Então, quais são as características chaves de uma revisão sistemática? Primeiramente, ela tem que ter os objetivos muito claramente definidos. Então, o objetivo é avaliar a eficácia do método Pilates na dor lombar crônica de indivíduos sedentários. E ela pode, trazer perguntas muito específicas. Então, eu quero saber se o Pilates é eficaz na dor de pacientes com dor lombar crônica, sedentários. Eu posso comparar esse método com outro. Eu quero comparar o Pilates versus nada ou versus um placebo. Eu quero comparar o Pilates versus fisioterapia convencional. Eu posso comparar os efeitos a curto prazo e os efeitos a longo prazo. Então, você pode ter perguntinhas bem claras, bem fechadinhas. Segundo, antes de começar a sua revisão sistemática, você tem que ter os critérios de inclusão dos estudos que você vai incluir nela estabelecidos a priori, previamente. Então, por exemplo, primeiro, eu só vou incluir ensaios clínicos aleatorizados, não quero aqueles que sejam só controlados, ou seja, aqueles que têm grupo controle, mas que a separação dos indivíduos entre grupo controle e experimental não foi aleatorizada, não foi randomizada. Então, primeiro ponto, só vou incluir ensaios clínicos aleatorizados. Segundo ponto, só vou incluir os estudos que tenham realizado o método Pilates no grupo experimental. Terceiro, só vou incluir aqueles que tenham comparado o Pilates. Isso são os meus critérios, tá? Vocês poderiam adotar outros. Esses aqui são os meus no meu exemplo hipotético aqui. Terceiro critério, eu só vou incluir estudos, então, que tenham comparado o Pilates com nada, com placebo
ou com fisioterapia convencional. Então, por exemplo, não me interessa se alguém comparou Pilates com RPG, por exemplo. Esse estudo eu vou excluir. Me interessa quem comparou Pilates versus nada, Pilates versus placebo e Pilates versus ou fisioterapia convencional, né? O tradicional que a gente já aplica na prática clínica. Outra coisa, a metodologia ela tem que ser explícita e reprodutível. O que significa isso? A metodologia do artigo de uma revisão sistemática ela tem que ser toda descrita. Então, quais bases de dados você vai buscar? Até que mês você buscou? Quais foram as palavras-chave que você usou nessa busca? Quais foram os seus critérios de inclusão? Quais foram os dados que você extraiu? Todo o processo, passo a passo que você fez para buscar, selecionar, extrair os dados dos seus artigos, você tem que deixar claro. Por quê? Porque se um outro cara, daqui 2, 3 anos, quiser reproduzir, atualizar a minha revisão sistemática, ele tem que ser capaz de poder pegar os meus métodos, replicar e conseguir fazer a mesma coisa, ok? A busca, então, ela é uma busca sistemática, é aquilo que eu disse. Você não pode buscar baseado naquilo que você acha relevante. Você tem que buscar todos. Você tem que pegar todos os estudos da literatura que se encaixam nos seus critérios de inclusão. Você não pode, por exemplo, então, criar o critério de inclusão. Só os estudos que tenham encontrado resultado positivo. Não, você não pode criar esse critério de inclusão. Porque aí você já está a priori afirmando que a intervenção é boa. Então, na verdade, você tem que ficar neutro. Você tem que investigar os efeitos daquela intervenção. E se vai ser bom ou ruim, aí é os resultados que vão te dizer. Uma coisa que é extremamente importante e que eu vejo, às vezes, várias revisões que se chamam de sistemática não fazerem isso, e aí se não faz, não pode ser chamado de revisão sistemática, é avaliar a qualidade metodológica dos estudos. Se o estudo ele tem uma qualidade metodológica boa, se aquele ensaio clínico ele é um estudo bom ou ruim, a qualidade metodológica daquele ensaio clínico, os resultados daquele ensaio clínico estão diretamente relacionados, então, ao resultado da revisão. Por quê? Porque se ela é uma revisão sistemática que só incluiu, de uma forma geral, só tinha lá na literatura estudos com baixa qualidade metodológica. Se só tinha estudos com baixa qualidade metodológica, foi o que ela incluiu na revisão sistemática, porque era o que tinha. Mas o autor dessa revisão sistemática, ele tem por obrigação, no final, ele colocar, falou, olha, meus resultados foram esses, mas cuidado. Eu só tinha na literatura, só foram incluídos estudos de baixa a moderada qualidade metodológica. Então, nós ainda precisamos de ensaios clínicos de boa qualidade metodológica para confirmarem esses resultados aqui. Então, a gente vai ver daqui a pouco que uma revisão sistemática que inclua ensaios clínicos que ainda são ensaios clínicos com qualidade metodológica baixa a moderada, também não é uma revisão sistemática que é completamente confiável, não. O nível de confiança dela, o nível de evidência, não é o máximo que pode ser, não. E, de uma forma geral, no final, a revisão sistemática ela tem que apresentar uma síntese, sistemática dos resultados, que pode ser através de uma análise estatística ou não. A gente vai falar mais para frente da análise estatística. Mas você pode simplesmente, ao invés de apresentar... fazer uma análise estatística, você pode apenas descrever, mas descrever de forma objetiva. Olha, tantos estudos encontraram resultados positivos, tantos não encontraram. Você tem que, no final, tentar definir se aquela intervenção é boa ou não. Então, aqui vai um passo a passo, para a gente, quais que são o protocolo aí de realização de uma revisão sistemática. Primeira coisa que você tem que fazer é definir a sua pergunta. E a pergunta, ela tem que estar baseada no PICO. PICO ou PICOT, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Quais que são os critérios, para a gente fazer uma boa pergunta clínica. Mas a gente vai falar disso, tem um slide mais para frente sobre isso. Então, primeira coisa, você tem que definir bem a sua pergunta. Depois, você tem que planejar os critérios de inclusão e exclusão. Uma vez que eu defini que eu vou falar... que eu quero saber os efeitos do método Pilates em pacientes na dor lombar crônica de indivíduos sedentários e que eu vou comparar isso, com nada, placebo ou fisioterapia convencional, então agora eu vou planejar meus critérios de inclusão e exclusão. Vão ser só ensaios clínicos aleatorizados, só ensaios clínicos que tenham deixado claro, que é o método Pilates.
Aí você pode colocar, olha, pode ser qualquer Pilates, pode ser inclusive o Mat Pilates, né, que é o Pilates no solo. Não importa a técnica do Pilates. Mas o que importa é que ele tem que deixar claro que foi o Pilates que ele aplicou, né, o protocolo de Pilates aplicado no paciente. Terceiro, ele tem, né, que incluir pacientes que tenham dor lombar crônica. E a medida de desfecho a ser avaliado nesses estudos tem que ser a dor. Aquilo que a gente já falou, a comparação obrigatoriamente tem que ser com nada, grupo placebo ou fisioterapia convencional. Então, ou seja, se o estudo não falou claramente que era o Pilates, ele fala exercícios de alongamento, de fortalecimento, se ele não deixa claro, né, a palavra Pilates, esse estudo não entra. Se esse estudo fala que incluiu indivíduos com dor lombar aguda, crônica, indivíduos sedentários e atletas, esses estudos também não entram. Se esse estudo não viu o efeito do Pilates na dor especificamente, ele pode ter visto na qualidade de vida, na independência funcional e outras coisas, mas se ele não tiver visto na dor especificamente, que é a medida de desfecho de interesse seu, esse estudo também não entra. Então, reparem que podem ter vários ensaios clínicos sobre o assunto na literatura, mas você só vai incluir aqueles que, de fato, respondem à sua pergunta. E é por isso que a pergunta tem que ser bem fechadinha. A gente vai falar disso daqui a pouco. Aí você vai planejar os métodos, ou seja, quais bases de dados você vai procurar. Medline, Embase, Signal, Lilac, Cielo, PEDO, Cochrane. Quais que são as estratégias de busca que você vai usar? Você vai colocar alguma restrição de idioma? Você vai colocar alguma restrição de ano? Ou seja, só estudos em português, inglês e espanhol? Ou não vai ter restrição de idioma? Ou só os estudos publicados nos últimos 10 anos, né? Porque você quer fazer uma revisão com os dados, os resultados recentes, né? Com o que tem de mais recente na literatura ou não? Eu vou fazer, não, sem restrição de ano. Enfim, vocês é que vão, né? Cada autor é que determina os critérios de inclusão e exclusão da sua revisão e os métodos dela. E aí, depois que você planeja todos esses métodos, você vai partir para buscar os estudos, né? Entrar em cada base, jogar cada estratégia. A gente vai falar disso daqui a pouquinho mais para frente. Vai aplicar, né, os critérios de inclusão e exclusão em cada estudo. Então, geralmente a gente faz o quê? A gente faz as buscas em cada base de dados e lê os títulos daqueles estudos. Pelos títulos, a gente já consegue excluir um monte de estudo que não interessa. Aí a gente parte para os resumos. Lendo os resumos, a gente também consegue excluir um monte de resumo que a gente não quer. Aí a gente parte para ler o texto completo. Então, cuidado. Quando a gente vê lá que o autor encontrou 1.000, 2.000 resultados iniciais, ele não leu 2.000 estudos, ele leu 2.000 títulos. Desses 2.000 títulos, provavelmente mais de 1.500 ele conseguiu excluir pelo título mesmo. Então, ele lê um número muito menor de resumos e pelos resumos também a gente já consegue excluir vários estudos. E depois mais um bocado ainda, só um número bem reduzido, bem menor, que a gente vai partir para ler o texto na íntegra. É importante lembrar que essa avaliação, então, aqui, pessoal, numa revisão sistemática, essa avaliação ela tem que ser feita por 2 avaliadores independentes. Então, a revisão sistemática a gente não pode fazer sozinho. A gente precisa de pelo menos 2 pesquisadores. Então, eu faço essa busca e uma outra pessoa faz a busca independente. Aí eu vou lá e acho um número final de 8 artigos a ser incluído na minha revisão. E o meu colega vai lá e acha um número final de 10 artigos. Então, nós dois vamos sentar, vamos confrontar os nossos resultados e vamos ver o que bate e o que não bate. Os que batem, automaticamente já vão ser incluídos na revisão. Os que não batem, pode ser necessário a presença de um terceiro avaliador. Então, geralmente, o número mínimo de pessoas para realizar uma revisão sistemática é 3. E aí, o terceiro avaliador é que bate o martelo. Em alguns casos, pode acontecer dos 2 sentarem, verem quais são as discordâncias e tentarem chegar num consenso também. Não necessariamente precisa da presença do terceiro avaliador. Depois disso, né, uma vez que você determinou quais que são os estudos que vão entrar ou não, você começa, né, a coletar os dados dentro desses estudos. Também tem que ser feito por 2 autores independentes e depois eles sentam para confrontar os resultados. E aquilo que a gente já falou, cada estudo incluído tem que ter a sua qualidade metodológica, né, o seu risco de viés avaliado. Isso também tem que ser feito por 2 autores de forma independente. E aí, em seguida, você vai analisar e apresentar os resultados, interpretar e, em caso de, né, se for necessário, atualizar uma revisão. A gente vai falar sobre isso depois. As revisões da Cochrane são frequentemente atualizadas.
Então aqui é só mostrando, né, um funil assim de como que eu chego na minha revisão sistemática. Então primeiro eu vou identificar, né, a minha pergunta, o tópico que eu vou fazer da minha questão. Depois eu vou desenhar, né, um protocolo ali, quais são os meus critérios, quais que são o que eu tenho que fazer nas minhas buscas, quais que vão ser as bases, se eu vou restringir ano, se eu vou restringir idioma. Depois eu parto para buscar os meus estudos. Depois eu vou selecionar esses estudos, extrair os dados, avaliar a qualidade, combinar os dados através, né, de uma análise ou não, tanto faz, discutir e concluir os achados. Só assim que eu consigo chegar no produto final, que é a minha revisão sistemática. E a partir do momento que eu finalizei, né, e publiquei minha revisão sistemática, eu vou distribuir, disseminar esse conhecimento para outros pesquisadores e clínicos. Então aqui é só mostrando a estrutura de uma revisão sistemática, né? Então lembra que a revisão narrativa ela tinha introdução, desenvolvimento e considerações finais com as referências. Aqui não. Aqui tem que ser tudo muito mais sistemático. Então a revisão sistemática ela tem que ter a introdução, né, o background, a justificativa, o argumento, o que tem na literatura, o que falta. Tem que ter os objetivos claros. Tem que ter os métodos aonde você especifica os critérios de inclusão, a estratégia de busca, a análise dos dados e extração dos dados, a avaliação do risco de viés, né, da qualidade dos estudos. Dentro dos resultados, você tem que descrever os estudos, avaliar o risco de viés, né, dar os resultados. Esses estudos tinham, né, uma boa qualidade ou uma qualidade ruim e, né, depois falar do efeito da intervenção, se foi eficaz ou não. Discutir esses dados, colocando, né, primeiro, geralmente, apresentando os principais resultados, se esses resultados são confiados baseado na qualidade da evidência e quais que são as possíveis limitações dessa revisão. E depois, as conclusões, tanto as implicações para a prática clínica como as implicações para pesquisas futuras. E aí, obviamente, tabelas em figuras. Não existe uma revisão sistemática sem tabela e figura. A gente vai ver exemplos daqui a pouquinho para frente. Então, aqui agora eu só vou falar bem especificamente de alguns desses tópicos. A gente falou, então, que a primeira coisa de uma revisão sistemática é uma pergunta, elaborar a pergunta que você quer responder na sua revisão sistemática de forma bem fechada. Para isso, a gente usa o PICOT, né? Ou PICO ou PICOT. Tem gente que inclui ou não o T. O que é o PICO? O PICO, então, é um acrônimo, né? Uma junção de letras que faz a gente lembrar de coisas que tem que ter na nossa pergunta. Primeiro é o P de paciente, população. Então, qual que é a população de interesse? Lá naquela pergunta minha lá, era indivíduos com dor lombar crônica, sedentários. Era a minha população de interesse. Então, a minha pergunta lá atrás tinha o PICO, né? Tinha o P do PICO. Depois, intervenção. A intervenção também tem que estar na sua pergunta, né? A gente está falando aqui de revisão sistemática para efeito de intervenção. Então, tem que estar na sua pergunta qual que é a intervenção que você tem o interesse de saber a eficácia. Lá naquela pergunta minha era quem? Era o Pilates. Porque a gente queria, né? Qual que é o efeito, qual que é o Pilates é eficaz, né, na melhora da dor de indivíduos com dor lombar crônica sedentários? Então, quer dizer, tinha também a intervenção, que era o Pilates. A comparação, pessoal, pode ter ou não. Então, você pode incluir uma comparação ou não na sua pergunta. Por exemplo, eu poderia comparar o Pilates com uma outra técnica. Vamos supor que eu quisesse fazer uma revisão sistemática comparando o Pilates com o RPG. Então, eu quero saber, o Pilates é eficaz na redução da dor de pacientes com lombalgia crônica sedentários quando comparado ao RPG? Ou, às vezes, eu poderia comparar a eficácia do Pilates entre populações. O Pilates é eficaz na redução da dor de pacientes com dor lombar crônica sedentários quando comparado a atletas? Então, eu poderia criar várias comparações. Na pergunta que eu fiz inicialmente, eu não queria comparação nenhuma. Ou eu poderia colocar a comparação, sim. Eu poderia colocar o Pilates é eficaz na redução da dor de indivíduos com dor lombar crônica sedentários quando comparado a nenhuma intervenção, placebo ou fisioterapia convencional? Poderia também ser a pergunta da minha comparação. Então, isso também tem que estar na sua pergunta, a comparação. E, por último, o O. O O, na verdade, porque essa é uma sigla que vem do inglês, né? Então, seria do outcome, que seria o desfecho, o resultado.
Na minha pergunta, eu queria ver a eficácia do Pilates em que resultado, em que medida de desfecho? Dor, né? Então, era eficácia do Pilates na dor de pacientes com dor lombar crônica, né? Com lombalgia, sedentários. Então, eu poderia, por exemplo, querer ver o efeito do Pilates na dor e na qualidade de vida, e aí eu teria duas medidas de desfecho. Eficácia, né? Quais os efeitos do Pilates na dor e qualidade de vida de indivíduos com lombalgia crônica sedentários. Então, eu poderia escolher uma, né, ou mais medidas de desfecho que eu quero avaliar a eficácia de determinada intervenção. E, geralmente, é importante também a gente pensar no T, que é do tempo, né? Qual que é a cronologia que eu quero ver o efeito dessa intervenção? É a curto prazo? É a longo prazo? Então, alguns autores também incluem na sua pergunta clínica o tempo. Depois eu preciso definir, então, os meus critérios. A gente já falou sobre isso, né? Vai ser só um ensaio clínico aleatorizado? Vai ser estudos que obrigatoriamente tenham, né, deixado claro que é o método Pilates, estudos que só tenham incluído indivíduos com dor lombar crônica, aqueles com dor lombar aguda, né? Se tem estudo que inclui dor lombar aguda, o estudo não entra. Estudos que tenham feito versus nada, versus placebo e versus fisioterapia convencional. Se teve algum estudo que comparou Pilates com quiropraxia, também eu não quero, porque esse não era o meu objetivo. Então, eu crio os meus critérios. Depois eu vou montar as minhas estratégias de busca. O que é montar a minha estratégia de busca? É ver quais os termos que eu posso encontrar na literatura relacionado ao meu tema e jogar essas palavras-chave na literatura combinando elas. Então, seria isso aqui, ó. Cuidado, a gente não precisa assustar, né? Aqui a gente tem uma estratégia de busca, aonde essa estratégia especificamente, ela era para responder uma pergunta sobre os efeitos do treino muscular respiratório em pacientes pós-AVE. Então, a Embase é uma base de dados, tá? Uma base de dados internacional. Infelizmente, ela é uma base paga, então nem todos, né, nós temos acesso a ela de forma gratuita. Mas, enfim, o que eu queria, então? Eu queria ver os efeitos do treino muscular respiratório em pacientes pós-AVE. Então, eu queria estudos que falassem do treino muscular respiratório e que fossem em indivíduos pós-AVE. E um dos meus critérios é que também fossem ensaios clínicos aleatorizados. Então, o que eu fiz? Se vocês olharem aqui, ó, o número 1, o número 2, o número 3, o número 4, o número 5, o número 6, o número 7, o número 8, o número 9, são todos os termos relacionados à AVE, a hemiparesia, a AVC, derrame. A Embase, pessoal, é uma base internacional, tá? Então, eu só posso usar termos em inglês. Então, aqui, ó, eu usei todos os termos possíveis para descrever o AVE. Nossa, Kênia, e o que são esses cifrões aqui, essas coisas estranhas? Esse cifrão aqui, geralmente, é quando eu quero pegar todas as palavras que tenham esse prefixo e que pode ter qualquer sufixo aqui. Hemiplégico, hemiplegia, hemiplegismo. Então, todas as palavras que têm o hemiplege, né, até a letra G, e com qualquer outro sufixo, ele busca, ok? Então, fica mais fácil. Ao invés de eu escrever todas as palavras, eu coloco o prefixo seguido do cifrão, né, que aí ele acha tudo. Depois, na segunda parte aqui, ó, eu peguei todas as palavras, os termos relacionados a treino muscular respiratório. Exercícios respiratórios, inalação, exalação, capacidade respiratória, qualquer coisa. E coloquei aqui também. Então, reparem, o 10, ele inclui todos os números anteriores. O 15, na verdade, o 18, ele vai incluir todos os números, os termos relacionados a treino respiratório. E depois eu pego aqui no 19, no 20, tudo relacionado a ensaio clínico aleatorizado, clinical trial, randomization, né? Todos os termos possíveis relacionados a isso. Né, o objetivo aqui não é ensinar vocês a fazerem estratégia de busca, é algo que é um pouco complicado mesmo. Mas o que eu quero que vocês vejam é que aqui, ó, no final, no 22, o 10... que representa todos os termos relacionados à AVE, e o 18, que são todos os termos relacionados a treino muscular respiratório, e o 21, que são todos os termos relacionados a ensaio clínico aleatorizado. Então, quando eu jogo essa estratégia aqui na minha base de dados, eu vou lá na caixinha, faço uma busca
Literalmente, pessoal, a gente dá Ctrl+C, Ctrl+V. Copia e cola aqui o primeiro, vai aparecer lá no resultado da busca número 1. Copia e cola o segundo, aparece lá, resultado da busca número 2. No final, a gente tem as opções de selecionar os números da busca que a gente quer. Então, você seleciona, por exemplo, o 10, o 18 e o 21. E você pode selecionar o que você quer entre eles. O AND, que significa E, ou o OR, que significa OU. Aqui no caso a gente quer AND, né? Fisioterapia respiratória e pacientes pós-AVE e ensaios clínicos aleatorizados. Então chega lá no final da pesquisa, você seleciona as caixinhas, né, os números que você quer da busca e coloca o AND ou OR. Aqui no caso eu escolhi o AND. Então, no final ele vai te apresentar o resultado final, a busca final. Aqui a gente vai ver uma outra estratégia mais simples, né, do LILAC. O LILAC e o Cielo são bases latino-americanas, então eles aceitam os termos em português. Você pode jogar tanto em português e inglês. Então aqui um print, né, rápido do Medline. Você vai jogar lá Medline no Google, vai vir o primeiro resultado, você clica nele. O que é interessante é que aqui você nunca quer busca simples. Então vai em busca avançada do Medline. E aí ele vai abrir essa caixinha aqui, ó. E aí é aquilo que eu disse para vocês. Você vai lá no 1, copia e cola aqui na caixinha 1. Vai lá no 2, copia e cola. E assim por diante, ok? Lilacs, Cielo, todos são muito parecidos, tudo bem? O Pedro é que é um pouquinho diferente. O Pedro, você não pode jogar aquele tanto de palavras, não. Então, no Pedro, geralmente a gente seleciona pouca coisa. Então, aqui no caso, eu poderia colocar o termo, né, em inglês para respiratório, inspiratório ou expiratório, né, e AVE, que seria o stroke, que é o mais famoso, e selecionaria aqui no método clinical trial e mandaria pesquisar. Então o Pedro ele não vem com aquele tanto de caixinha numerada, não, ele tem uma forma de busca própria. E aí, pessoal, esse aqui é um fluxograma de resultados de uma revisão sistemática. Geralmente, uma boa revisão sistemática ela tem que apresentar esse fluxograma. O que esse fluxograma representa? Ele representa o caminho, o processo que a gente fez para chegar no número final de artigos que a gente chegou. Então, por exemplo, aqui eu já te falo que quais bancos de dados que foram pesquisados e até qual mês e ano. Então, bancos de dados pesquisados até abril de 2012. Aqui eu te falo, então, que quando eu fiz as estratégias de busca para cada base, eu encontrei 99 no Medline, nenhum no Lilacs, 87 no Pedro, 4 no Signal, 5 no Sport Discuss, 5 no Web of Science, somando um total de 200 artigos. Quando eu fiz a leitura só dos títulos, olha para vocês verem, eu já consegui excluir 182. Parti para a leitura dos resumos. Consegui excluir mais 13. Então, no final, sobrou só 5 estudos para eu ler o texto completo. Desses 5 estudos, eu excluí 4. Na verdade, isso aqui está errado, né? Eu teria que ter excluído aqui 3, porque, né, não atendia aos meus critérios de inclusão. Então, sobraram 2 estudos. Vou falar daqui a pouco. A gente tem que fazer uma revisão sistemática, algo que a gente chama também de busca manual. Então, esse cara aqui, ele encontrou 2 estudos através da busca dele, encontrou mais 2 através da busca manual, então o total de estudos incluídos na revisão sistemática dele foi de 4. E, Kênia, 4 estudos não é muito pouco, não? Eu acho que talvez seja pouco, mas isso não te impossibilita ou inviabiliza você de fazer uma revisão sistemática. Eu já vi revisão sistemática publicada na Cochrane, que a gente vai falar daqui a pouco, que é uma base de dados referência de revisões sistemáticas. Eu já vi revisão sistemática lá publicada que incluiu 2 artigos. É óbvio que os resultados dessa revisão são muito menos confiáveis, porque são baseados em apenas 2 artigos, mas falo novamente, isso não inviabiliza você de realizar a revisão sistemática. Então, vou só voltar aqui para a gente ver os próximos passos, né? Então, montar a estratégia de busca, realizar a busca em cada base, né? Mostrei para vocês. Fazer a seleção por título, depois por resumos e posteriormente por texto completo. Já falamos anteriormente, essa seleção busca tem que ser feita por 2 autores independentes. Esses autores vão confrontar os seus resultados e, caso necessário, pode vir a presença de um terceiro avaliador para, né, tirar as discordâncias. Depois, pessoal, vamos supor que então, né, no final eu já sentei com o segundo avaliador independente, veio o terceiro, resolveu as discordâncias. No final, nós decidimos então incluir lá aqueles 4 estudos finais do fluxograma que a gente viu. O que eu preciso fazer? Eu preciso ir na lista de referência daqueles 4 estudos e buscar por outros estudos relevantes. Na verdade, não dos 4.
Vamos voltar lá no fluxograma. Vocês fazem as buscas e depois da leitura do texto completo, a gente viu que incluía 2. Então, eu vou lá nas referências desses 2 estudos, todas, né? A lista de referência lá do final do artigo, desses 2 estudos e busco por algum outro estudo que seja relevante. Isso a gente chama de busca manual. Então, aqui o autor foi lá nesses, né, dentro de todo esse caminho aqui que ele percorreu, no final ele incluiu só 2 estudos e dentro desses 2 estudos ele deu uma lida lá nas referências e encontrou mais 2 que são relevantes. Mas, Kênia, por que esses 2 aqui não vieram como resultado da busca? Tiveram que aparecer depois? Por vários motivos. Às vezes, esses estudos aqui não estavam em nenhuma das bases, indexado em nenhuma dessas bases de dados. Às vezes, as palavras-chave desses estudos aqui, o autor teve a infelicidade de colocar palavras-chave muito ruins, que não se adequam à estratégia de busca que você fez, ou por vários outros motivos. Ou às vezes, né, passou batido por você e pelo seu outro colega que fez a busca em seleção independente. Então, por isso que a gente precisa fazer essa busca manual, para garantir que a gente está pegando o máximo possível, se não todos os estudos da literatura relacionados àquele assunto. Vou voltar lá de novo. Depois a gente, né, definiu a lista. A gente vai avaliar a qualidade metodológica. A gente está falando de efeito de intervenção. Então, a gente está falando que a gente está incluindo ensaios clínicos aleatorizados. A principal ferramenta que a gente tem para avaliar a qualidade metodológica de ensaio clínico aleatorizado é a escala Pedro, né? Eu acredito que vocês já devam conhecer. A escala Pedro, então, ela é uma escala de 11 itens, que na verdade não é pontuado, então por isso que ela vai de 0 a 10, aonde essa escala avalia uma série de critérios do ensaio clínico. Se a amostra foi aleatorizada, se os indivíduos foram cegados, se os participantes foram cegados, se os avaliadores foram cegados, né, os terapeutas, quer dizer, se houve perda amostral ou não, se teve análise por intenção de tratar, se ele apresentou variabilidade entre grupos, enfim, ela avalia uma série de coisas que é fundamental que um ensaio clínico faça. Se ele não faz, ele vai perdendo pontos. Então, na verdade, a escala Pedro ela vai de 0 a 10 e pontuações maiores ou iguais a 6, e aí a gente está sendo aqui bem conservador, né? bem amigos, vamos dizer assim. Estudos com pontuação de 6 para cima são estudos que a gente pode considerar com qualidade metodológica ok, né? O que é uma boa qualidade metodológica, Kênia? De 8 para cima, eu considero, né? Mas o grande problema na fisioterapia é que muitas das vezes a gente não consegue cegar o terapeuta. Cegar o terapeuta seria o seguinte: aquele pesquisador que está aplicando a terapia, a intervenção para o grupo experimental e para o grupo de intervenção, ele não consegue diferenciar. Então, ele está aplicando a intervenção, mas ele não conseguiria diferenciar quem que está no grupo controle e quem que está no grupo experimental. Por exemplo, lá na área médica, o terapeuta, o médico que está distribuindo medicamentos, ele não sabe dizer qual medicamento que de fato tem o componente químico certo ou qual que vai ter farinha ali dentro. Então, o terapeuta que está distribuindo as pílulas entre o grupo controle experimental, ele não sabe quem que está no grupo controle experimental e quais pílulas ali que estão sendo distribuídas para quem. Ele só faz aquela distribuição, ó, a pílula tal vai para fulano tal e a pílula B vai para fulano B. Mas ele não sabe dizer quem que está no grupo controle e quem que está no grupo experimental. O único que sabe disso é o pesquisador responsável. Os participantes não sabem dizer se estão tomando pílula de farinha ou não. Quem está avaliando depois as medidas de desfecho não sabem dizer se aqueles participantes quem tomou pílula de farinha e quem não tomou. E quem deu as pílulas também não sabe se ele estava dando pílula de farinha ou não. Isso sim seria um estudo, né, totalmente cego. O problema é que na fisioterapia é muito difícil da gente fazer uma intervenção totalmente cega. Por exemplo, a gente vai comparar pilates com nada. Como que o terapeuta que está fazendo a intervenção não consegue diferenciar quem está fazendo pilates e quem está fazendo nada? Então, na fisioterapia, muitas das vezes é muito difícil cegar principalmente o terapeuta, o próprio participante. O participante, ele é capaz de saber, né, de diferenciar. Ele pode até não saber né, de qual que é o motivo final, mas ele pensa, poxa, o que eu estou fazendo é diferente do que o outro ali está fazendo. Então, um estudo completo, para ser completamente cego, ninguém que participa daquele estudo, os voluntários, os terapeutas e os avaliadores, nenhum dos três poderiam ser capazes de diferenciar o que é placebo e o que é experimento.
Mas na fisioterapia, por vezes, isso é muito difícil. Então, muitas das vezes, embora o estudo ele seja lindo, ele seja muito bem desenhado, ele já parte de uma nota máxima 7. Por quê? Porque 3 quesitos, que é cegar os participantes, cegar os terapeutas e cegar os avaliadores, a gente não consegue por causa da natureza do nosso tipo de intervenção, ok? E aí, uma coisa aqui que eu esqueci de falar, as revisões sistemáticas, né, com boa qualidade, revisões sistemáticas né, de boa qualidade, publicados em boas revistas, elas também sempre vão trazer um quadro dos estudos que foram excluídos, os estudos que a gente leu o texto completo e excluiu, e as razões para a exclusão desses textos. Porque às vezes eu tô lá lendo lá um estudo sobre Pilates, né? Já publicaram lá o estudo sobre o Pilates lá na lombalgia, só que eu sou da área e eu conheço um estudo muito bom da área que o autor não incluiu. Então pode ser que quando eu tô aqui lendo essa tabelinha aqui, eu falo, o estudo que eu estava pensando, perguntando aqui, por que será que ele não incluiu na revisão? O estudo aqui tal. Ele não incluiu por causa disso, porque fazia parte dos critérios, né, de inclusão ou de exclusão dele. Então, tem sempre também que ter uma tabela com os estudos que você excluiu quando lê o texto completo. Notem, pessoal, então, que é bem criterioso fazer uma revisão sistemática. É bem sistemático fazer uma revisão sistemática. E é por isso, então, que ela é um processo bem complexo, mas que a gente, quando ela bate o martelo sobre alguma coisa, a gente pode acreditar. E aí, só para terminar aquele slide, a gente vai depois, né, que avaliou a qualidade metodológica dos estudos, extrair, né, os dados de cada ensaio clínico e, se possível, fazer uma análise estatística, se não for possível, somente uma análise descritiva. Aqui, essa aqui, então, só, né, voltando ali na qualidade metodológica, além, então, de você avaliar os estudos, você precisa colocar eles na tabela. Então, aqui, por exemplo, esse aqui foi um estudo que incluiu 6 estudos e estes aqui são cada um dos 10 critérios pontuados pela escala Pedro. E aí, aqui a gente coloca qual o critério que foi alcançado, né, o Y de yes, o and de no, e aí, aqui eu coloco cada um dos critérios que foi alcançado pelo estudo e a nota final dele. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A nota desse estudo é 8, de 0 a 10. 1, 2, 3, 4, 5. A nota desse estudo é 5. E assim por diante. Então, além de eu avaliar a qualidade metodológica, eu também preciso construir uma tabela e deixar claro para o meu leitor, dentro de todos os estudos, quais são os critérios que eles atenderam ou não da qualidade metodológica. É bem sistemáticazinha, né, pessoal? Então, aqui, quais que são as principais diferenças entre uma revisão narrativa e uma revisão sistemática? Primeiro, geralmente a pergunta da revisão narrativa, a questão que ela responde é mais ampla. A sistemática, a gente tem uma pergunta bem específica que tem que atender lá os critérios do Picot, ok? Geralmente a fonte, né, dos estudos, quais bases de dados que foram buscadas, geralmente ela não é especificada pelos autores. E aí é que entra o viés de seleção, ele seleciona os que ele quer. Já numa revisão sistemática, quanto mais bases de dados a gente buscar com estratégias de busca específicas e explicitadas, descritas na revisão, melhor. Então, enquanto aqui tem que ser, né, abrangente, tem que ser explicitado e descrito, aqui pode ser omitido. A seleção, também eu não falo nada sobre isso na narrativa, pego em qualquer base, pego qualquer estudo que eu encontro relevante para mim, eu não preciso te explicar o porquê que eu selecionei esses estudos, não importa. Já na revisão sistemática, você selecionou critérios a priori, lembra? Então, aqui você só pode incluir estudos que obrigatoriamente atendam aos seus critérios de inclusão. Então, você não pode selecionar qualquer estudo. A avaliação. Você pode avaliar, né, de forma variável esses estudos. Já na revisão sistemática, você tem que avaliar a qualidade metodológica através de uma escala específica, e a gente viu que a mais utilizada é a Pedro. A síntese dos estudos na revisão narrativa, ela sempre vai ser qualitativa, então você só descreve os resultados. Já na revisão sistemática, ela, né, geralmente é quantitativa,
por vezes incluindo a meta-análise, a gente vai falar daqui a pouco sobre isso. E na revisão narrativa, as inferências, ou seja, as suas considerações finais sobre os resultados, geralmente, né, às vezes é baseada em resultados de pesquisa clínica. Já a revisão sistemática é sempre baseada em resultados somente de pesquisas clínicas e de todas as pesquisas clínicas publicadas naquela área. Então, os resultados são muito mais confiáveis, né, pessoal? Então, como eu disse, para a gente fazer uma revisão sistemática, a gente tem que ter pelo menos 2 pessoas. Mas se você quiser fazer aquele critério de um terceiro revisor para tirar discordâncias, você vai precisar ainda, né, de um terceiro. Para permitir, né, a checagem dupla, a elegibilidade dos estudos, que a gente falou que tem que ser feita, né, por 2 indivíduos, coleta dos dados, que tem que ser feita por 2 indivíduos de forma independente, e a análise da qualidade metodológica do risco de viés, que também é feita por 2 autores de forma independente. Outra coisa que torna a revisão sistemática muito mais confiável, pessoal, é o registro prévio dessa revisão. Ou seja, antes de você começar a sua revisão sistemática, você deve registrá-la. Registrar onde, Kênia? Tem páginas, né, sites, bases específicos para registro de revisão sistemática. Para que você faz esse registro antes? 2 grandes motivos. O primeiro, você evitar de estar fazendo alguma coisa que outra pessoa já pode estar fazendo do outro lado do mundo e quando você tiver para publicar a sua revisão sistemática, vão lá e publicam na sua frente. Talvez se você tivesse procurado nessas bases de registro, você teria encontrado que já tinha gente fazendo essa revisão lá na China e você não teria perdido seu tempo com um trabalho que na hora que você foi publicar, eles foram lá e publicaram na sua frente porque já estavam fazendo e você comeu mosca. Não olhou lá no site de registro que já estavam fazendo. Para não acontecer com você e para não acontecer com, né, o contrário. Você já estava fazendo uma revisão e aí o outro colega vai lá e tem uma ideia brilhante de fazer a mesma revisão que você. Então, se ele for lá nos registros e encontrar, ele vai ver que você já começou e ele não vai se dar o trabalho de começar a fazer isso, tudo bem? Além disso, ela vai assegurar que o tópico é apropriado e claro. Isso assegura, pessoal, que você no meio do caminho não mudou seus critérios, que você não foi lá e adaptou depois, porque a revisão narrativa é isso. A gente vai fazendo e ao longo do caminho a gente vai ajustando de acordo com os nossos valores. A revisão sistemática ela não pode ter isso. A partir do momento que você definiu tudo lá no início, você tem que seguir ela daí para frente sem mudar os seus critérios. Porque você não pode mudar seus critérios de acordo com seus valores, de acordo com as coisas que você vai achando ou não. Então, o registro prévio é para garantir isso. Olha, tudo que eu defini a priori, eu realizei, de acordo com os critérios definidos previamente. Então, esse é um dos grandes motivos também da gente registrar. Aonde que a gente pode registrar? O site mais comum, pessoal, é o Próspero. O Próspero é o site mais comumente utilizado para registro de revisões sistemáticas. A Cochrane também registra, nós vamos falar dela para frente. E o problema, pessoal, é que eu tenho revisões sistemáticas registradas atualmente no Próspero. Infelizmente, o Próspero já foi uma plataforma muito rápida. O que isso significa? Eu preenchia lá o registro, ele precisa entrar em análise, mas com 2, 3 dias, uma semana no máximo, eles analisavam e aceitavam e já, né, colocavam disponível na internet lá o seu protocolo de acordo com, né, aquilo que você pretende fazer. O problema é que agora o Próspero está demorando 3, 4 meses, ou seja, a gente registra, preenche lá o registro e eles estão demorando uma vida para liberar o registro. Então, a gente descobriu recentemente essa plataforma que é a Implaze.com. É uma plataforma nova de registro de revisão sistemática e, por enquanto, os registros têm saído com 1 dia, 2 dias. Então, para quem está pretendendo começar uma revisão sistemática, é uma boa opção. Detalhe, a gente paga, ela é paga, mas é algo, se não me engano, é R$120 para registrar a sua revisão sistemática. De qualquer forma, vale tentar mandar um e-mail, falar que você, né, nós vivemos no Brasil, que a gente tem uma verba bem reduzida para pesquisa, ainda mais agora, e aí, quem sabe, a gente consegue algum desconto, né, brasileiro. E aí, pessoal, para a gente acabar, a gente vai falar agora um pouquinho só da meta-análise. O que é a meta-análise? A meta-análise ela é um método estatístico que a gente usa para integrar os resultados dos estudos incluídos. Isso aumenta a acurácia estatística do nosso estudo. Então, a meta-análise, na verdade, ela combina, através de uma análise estatística, o resultado de todos os estudos que a gente incluiu.
Ou seja, se eu fiz lá o meu estudo, que eu incluí 4 estudos, um estudo tinha 20 participantes, o outro tinha 20, o outro tinha 25 e o outro tinha 25. 20 com 20, 40, 25 com 25, 50. No final, eu posso rodar uma meta-análise com 90 participantes. Isso aumenta muito o poder da minha resposta, né? Um estudo com 20, um estudo com 20, um estudo com 25 e um estudo com 25. São amostras pequenas. Quando eu pego os resultados de tudo isso aqui e combino numa única análise que soma 90 indivíduos, isso aumenta o poder da minha análise. Mas a gente vai ver daqui a pouquinho quando que eu posso juntar esses estudos. Obviamente não é sempre. E o Forest Plot é o gráfico de visualização dos resultados. Eu vou explicar ele daqui a pouco. O Forest Plot, então, é o resultado estatístico que a meta-análise dá. Então, como eu disse, a meta-análise ela quantifica os efeitos do tratamento. Eu vou te falar numericamente um valor objetivo que te diz se a intervenção tem efeito ou não. Então, é mais do que falar assim, 2 estudos encontraram resultado positivo, um encontrou resultado mais ou menos, o outro não encontrou resultado. Então, ao invés da gente fazer essa análise subjetiva, essa análise qualitativa, a meta-análise ela faz a análise estatística, objetiva. E a gente encontra lá o valor de P, o intervalo de confiança, que eu te falo com 95% de certeza dos resultados daquela intervenção. Então, a meta-análise aumenta o poder do estudo, aumenta a precisão, explora a diferença entre os grupos, resolve controvérsia entre os estudos, né? Aquilo. Tem 2 falando que é bom, um fala que não é bom, um fala que não tem diferença significativa. E aí? Eu dou razão para os 2 que falam que, né, teve melhor resultado, que teve... Kênia, mas esses 2 estudos que falam que o resultado é bom são estudos menores, com uma qualidade metodológica menor. Já o único estudo que fala que é ruim era um estudo maior, com uma qualidade metodológica melhor. Aí eu acredito no quê? Eu vou acreditar nos 2 estudos que fala que é bom, mas tem uma qualidade pior, ou no único estudo que fala que é ruim, mas tem uma qualidade metodológica melhor. Então, essas coisas todas a gente precisa ponderar. E a meta-análise vai fazer isso pra gente, ok? Então, vamos lá. Quando que a gente deve realizar uma meta-análise? Quando os dados podem ser analisados juntos. Primeiro, então, as amostras elas têm que ser homogêneas. Você tem que ter a mesma população, né? Uma população parecida, na verdade. Você tem que ter medidas de desfecho semelhantes. Então, por exemplo, eu quero combinar o resultado de 4 estudos, mas esses 4 estudos viram o efeito na dor, porque se um estudo viu o efeito na dor, um na qualidade de vida, outro na incapacidade, na dependência para atividades e o outro na participação social, cada estudo viu o efeito em uma coisa. Eu não vou conseguir rodar meta-análise. Como que eu vou rodar meta-análise para 4 medidas de desfecho diferentes? Então, primeira coisa, a gente roda a meta-análise para medidas de desfecho, para a mesma medida de desfecho. Nem sempre, pessoal, o mais recomendado é que, além de ser a mesma medida de desfecho, todos esses estudos tenham avaliado esta medida de desfecho de forma parecida, ou da mesma forma, na verdade. Ou seja, vamos supor que os 4 estudos avaliaram a dor. E vamos supor que os 4 estudos avaliaram a dor através da escala visual analógica, que é aquela que vai de 0 a 10. Excelente! Dá para rodar uma meta-análise maravilhosa. Mas vamos supor que 2 estudos fizeram análise da dor através da escala visual analógica e outros 2 estudos avaliaram a dor através de qualquer outro instrumento que vamos supor que a pontuação vai de 0 a 100. Então, eu tenho 2 estudos que usaram um instrumento para avaliar a dor e 2 estudos que usaram outro instrumento para avaliar a dor. Tem alguns autores, alguns pesquisadores que falam que não é legal combinar esse resultado aqui, não. Combinar estudos que avaliaram a mesma coisa, mas de formas diferentes. Mas, alguns autores, uma saída, na verdade, que a gente tem para isso é o que a gente chama de SMD, né? O Standard Mean Difference. Porque, geralmente, quando a gente roda uma meta-análise para a mesma medida de desfecho com a mesma forma de avaliação, ou seja, todos os 4 estudos avaliaram a dor pela escala visual analógica de 0 a 10,
Eu vou encontrar aqui um tamanho de efeito, um resultado dentro dessa escala, ou seja, eu vou encontrar um efeito dessa intervenção de 0 a 10, porque todo mundo usou a mesma escala. Então, o efeito final da meta-análise vai ser dentro dessa escala de 0 a 10. Ah, vamos supor que eu encontrei um efeito de 3 pontos. Então, se todo mundo avaliou na mesma medida de desfecho, da mesma forma, isso significa que a minha meta-análise vai dar um resultado e deu um resultado de 3, significa que é 3 pontos na escala visual analógica. Por quê? Porque todo mundo usou a mesma medida. Mas vamos supor que 2, então, usaram a escala visual analógica e 2 usaram uma outra escala qualquer que não vai de 0 a 10, que, por exemplo, vai de 0 a 100. A gente pode usar o SMD, que seria a diferença média padronizada. E aí a diferença média padronizada, ela não vai encontrar nenhum resultado entre 0 e 10, porque foram só 2 estudos que trabalharam com essa amplitude na escala, e nem entre 0 e 100, porque foram outros 2 estudos só que encontraram. Então, a gente pede a média padronizada. A média padronizada, ela te dá um resultado entre 0 e 1, sendo que quanto mais próximo de 1, maior o tamanho de efeito, quanto menor, né, quanto mais próximo de 0, menor o efeito. Qual que é o problema do SMD que os pesquisadores geralmente falam que não é bom de fazer e não recomendam que façam? O que é 0,6? 0,6 está mais próximo de 1. Então, seria um bom tamanho de efeito. Mas quanto? 0,6 eu posso afirmar, por exemplo, que é 6 pontos na qualidade, na escala visual analógica? Não posso. Ou eu posso afirmar que é 6 pontos lá na minha escala de 0 a 100? Não posso, não existe essa relação direta. Então, na verdade, o SMD ele te dá um valor fictício entre 0 e 1, que a única coisa que ele te diz é isso: quanto mais próximo de 1, melhor, quanto mais próximo de 0, pior. Mas numericamente esse 0,6 não te diz nada. Ele não te diz de quanto que é a variação da dor, ou em 0 a 10 ou em 0 a 100, né? Pensando na escala visual analógica ou em outra escala. Então esse 0,6 é um valor que só te fala que é bom o resultado, que está mais perto de 1. Mas a magnitude não é legal. Então, por isso que é bom a gente rodar quando todo mundo conversa junto, ou seja, quando todo mundo avalia a dor com a mesma medida. Se todo mundo tivesse avaliado a dor através da escala visual analógica, eu iria encontrar um valor dentro do 0 a 10, que é o valor da escala visual analógica. Então, eu poderia encontrar 3, 4. Então, além de eu te dizer que o resultado é bom, eu ainda te falo, olha, e essa intervenção melhora 3 pontos na escala visual analógica. Então, eu te dou um resultado muito mais objetivo, uma conclusão muito melhor. Então, é importante lembrar, pessoal, que todo mundo confunde, né, meta-análise com revisão sistemática e acham que é a mesma coisa. Não é. Revisão sistemática é um desenho de estudo, é um tipo de revisão. Meta-análise, ela pode ou não estar dentro da revisão sistemática. Então, meta-análise é um tipo de análise estatística específico para juntar resultados de estudos. Então, geralmente, a meta-análise está dentro de uma revisão sistemática. Existem algumas outras situações que o indivíduo pode rodar uma meta-análise mesmo sem estar fazendo uma revisão sistemática. Mas, então, só para lembrar que são coisas diferentes. Revisão sistemática é um tipo de estudo onde, né, sistematicamente, a gente pega todos os estudos relacionados a determinado assunto. Meta-análise é uma análise estatística que eu posso ou não rodar, depende dos estudos que eu encontrei, para sumarizar objetivamente, fazer uma análise estatística sobre os meus resultados. E aí, pessoal, esse aqui é o Forest Plot, é o gráfico que me dá o meu resultado, o meu tamanho de efeito. Então, ele me mostra visualmente os meus resultados. Ele faz uma estimativa visual da quantidade de variação entre os resultados. Vamos interpretar melhor um Forest Plot. Então, olha só. Aqui a gente tem na coluna, né, mais à esquerda, todos os estudos e o ano de publicação de cada um, tudo bem? Cada um desses pontinhos aqui com uma linha representam um estudo. Então, esse aqui representa a ADA de 2003, esse aqui representa a ADA de 2012, esse aqui o EIT de 2004 e assim por diante. E o último, pessoal, aquele, né, que não tem nenhum número, nenhum nome do estudo aqui na frente, é os dados geral, é o resultado geral. É o resultado, o total de todos esses grupos aqui somados. Os resultados de todo mundo agrupado, ok? Aqui a gente tem o peso. O peso está diretamente relacionado
ao número de indivíduos naquele estudo e ao desvio padrão das médias encontradas naquele estudo. Quanto maior o N, ou seja, quanto mais indivíduos tinham naquele ensaio clínico, maior é o peso desse estudo. Por quê? Porque quanto mais gente no ensaio clínico, melhor. Mais representativo da população aquele estudo é. Então, ensaios clínicos acima de 100 indivíduos são ensaios clínicos que vão ter aqui um peso muito maior na análise estatística, né, na meta-análise, do que, por exemplo, estudos que incluíram 10, 15 indivíduos. Além disso, médias que têm um desvio padrão muito grande. O que é um desvio padrão muito grande? É que, de uma forma geral, as medidas se distanciam muito da média. Isso não é bom. Então, estudos que têm um desvio padrão muito grande também são estudos que têm um peso pequeno. Já estudos que têm um desvio padrão pequenininho, ou seja, as médias não se afastam muito, os valores não se afastam muito ali da média, e todo mundo tem valores, então, na verdade, muito parecidos, são estudos também que têm um maior peso. E aqui a gente vai encontrar as médias e os intervalos de confiança de cada estudo e o mais importante, né, do final aqui, do total. Então, olha só, esse pontinho aqui é o resultado, o efeito, né, de cada um dos estudos. E esse intervalo aqui, pessoal, essa linha aqui que vai de um lado ao outro, é o intervalo de confiança de cada estudo. Então, reparem, né? Esse aqui é a média, e aí, se vocês observarem a média, ela vai bater aqui, ó, no 0,14. Então, esse pontinho vermelho bate no 0,14. O limite inferior aqui bate no 0,00219. Vai ser, né, mais ou menos aqui, bem pertinho do zero, que é no 0,02. Já o limite superior é esse limite superior aqui do intervalo de confiança, o 0,25, que vai ser mais ou menos aqui, tudo bem? Então, esse valor aqui do meio é esse valor aqui, é a média que o estudo encontrou do efeito, e o limite superior e o limite inferior é o limite superior e inferior do intervalo de confiança. A gente vai falar do intervalo de confiança no próximo slide. O que é isso, né? Mas, enfim, então aqui eu tenho, ó, a média, então, que cada estudo encontrou e o seu respectivo intervalo de confiança, com o limite superior e o limite inferior. E aí, algo que é muito importante. Essa aqui é a linha da não diferença. O que significa a linha da não diferença? É a linha que fala o seguinte: não tem diferença nenhuma entre o grupo experimental e o grupo controle. Ou seja, se o intervalo de confiança esbarra na linha do zero, ou seja, na linha da não diferença, isso significa que não tem diferença entre o grupo experimental e o grupo controle. Então, geralmente, aqui não tá, né? Mas geralmente o lado direito é a favor do grupo experimental e o lado esquerdo é a favor do grupo controle. Isso, obviamente, para intervenções que, quanto maior a pontuação, melhor, né? Já em medidas que é o contrário, quanto menor a pontuação, melhor. Ou seja, dor, por exemplo, né? Quanto menor a pontuação, melhor. Então, pode inverter. Pode ser para cá experimental e para cá controle. Mas, enfim, este grupo aqui, então, encontrou que era bom o lado do experimental. Quanto melhor, né? Quanto maior, melhor. Este também. Por quê? Porque nenhum deles bateu na linha da não diferença. Já o quarto estudo bateu na linha da não diferença. Então, esse estudo aqui não encontrou diferença. Esse estudo encontrou. Mas olha esse estudo aqui. Esse estudo não encontrou muito, né? Não encontrou. E olha o tamanho do intervalo de confiança dele. Então, assim, no final das contas, Kênia, quando eu olho de uma forma geral, se tem diferença, se tem efeito de intervenção, de quando eu agrupo todos esses estudos, o que eu encontrei? Eu encontrei que teve diferença significativa a favor do grupo experimental. Por quê? Porque a minha média aqui é de 0,14, não é isso? Minha média está mais ou menos aqui. E o meu intervalo de confiança não encostou na linha do zero. O meu intervalo de confiança não bateu na linha da não diferença. Isso significa que o meu intervalo de confiança aqui, pessoal, não incluiu o zero.
O intervalo aqui vai do 0,0999 ao 0,188. É diferente, por exemplo, desse estudo aqui, ó. Esse estudo aqui bateu na linha do zero. Se ele bateu na linha do zero, significa que ele inclui o zero no intervalo de confiança dele. Quando a gente olha o intervalo de confiança, de fato, o intervalo vai de menos 0,05 a 0,2949 positivo. Se vai do negativo ao positivo, significa que o zero está aqui no meio. Então, significa que esse estudo separado não encontrou efeito de intervenção. Esses 3 encontraram, esse encontrou, esse não encontrou. No final, quando eu somo o resultado desses 6 estudos, eu acho um efeito significativo, porque não esbarrou na linha do zero, a favor do grupo experimental. Aqui, pessoal, no anterior a gente viu, né, só com o intervalo de confiança. Mas aqui também a gente pode apresentar, né, de novo um forest plot com o valor de P. Aqui só uma diferençazinha, o resultado agrupado ele pode vir desse jeito ou ele pode vir, e geralmente, na maioria das vezes, ele vem como um losango, né, a gente chama de diamante. O diamante aqui no final do forest plot é o resultado final. Então, essa, por exemplo, é uma meta-análise de só 2 estudos. E esse estudo não encontrou efeito porque o intervalo de confiança dele bate na linha do zero, que é a linha da não diferença. O segundo estudo também não encontrou diferença porque o intervalo de confiança dele bate na linha do zero, que é da não diferença. E, obviamente, então, o resultado agrupado de todos os 2 estudos, né, a somatória dos 2 estudos, também não encontrou diferença. Por quê? O meio, né, a linha aqui central do intervalo de confiança desse losango seria o valor de 0,044 e o limite inferior do losango e o limite superior do losango seria o menos 0,040 ao 0,128. Então, aqui, ó, se eu olho esse intervalo de confiança, ele foi do negativo ao positivo, ou seja, ele incluiu o zero. Significa que não tem diferença entre os grupos. De fato, quando eu olho o P é maior que 0,05. Então, de fato, não tem diferença entre os grupos. Interessante aqui, pessoal, eu só quero destacar e chamar a diferença para vocês de intervalo de confiança e valor de P. O intervalo de confiança, ele sempre conversa com o valor de P. Eles sempre vão dar o mesmo resultado quando a gente fala de significância. Mas vamos só entender separadamente cada um deles. O intervalo de confiança é o intervalo de médias amostrais onde esta média populacional possa estar contida. E ele é expresso em uma porcentagem. Vou explicar isso melhor. Vamos, por exemplo, falar que a gente pesou, né, 21 alunos numa sala de aula. A gente pegou a massa desses alunos aqui e registrou a massa dos 21 alunos. A gente encontrou uma média de 67,3 quilos, ou seja, né, a massa desses 21 alunos média aí da sala é de 67,3 quilos, com um desvio padrão de 11. E um intervalo de confiança de 62 a 72,6. O que isso significa, pessoal? O que esse intervalo de confiança está me dizendo? Esse intervalo de confiança está me dizendo que eu tenho, né, 95% de confiabilidade que o intervalo entre 62 e 72,6 contém o verdadeiro valor do parâmetro populacional. Em outras palavras, é errado eu dizer, por exemplo, intervalo de confiança significa que 95% dos indivíduos estão dentro desse valor. Não é isso. Não é isso. A interpretação correta do intervalo de confiança é essa aqui, ó. Significa que se eu coletar 100 dias, hoje eu coletei as 21 massas dos indivíduos. Amanhã eu coleto de novo a massa dos 21. Depois de amanhã eu coleto de novo. E faço isso por 100 vezes seguidas. Se eu fizer isso 100 vezes seguidas, 95% das vezes eu te garanto com certeza que a média que eu vou encontrar está entre os 62 quilos e os 72,6. É isso que o intervalo de confiança nos diz. Já o valor de P, a interpretação é outra, né? Se o P for menor ou igual a 0, na verdade, se ele é menor ou igual a 0,05, é significativo. Se ele for maior que 0,5, não é significativo, não é isso? Que é o que a gente aprende a interpretar o valor de P.
Então, Kênia, o intervalo de confiança, ele fala da significância. Lembra? Se ele inclui o valor de 0, não é significante. Se ele não inclui o valor de 0, é significante. O valor de P é a mesma coisa. Menor que 0,05, significativo. Maior que 0,05, não é significativo. O que eu devo fazer, então? Eu devo pegar o valor de P, ou eu devo pegar o intervalo de confiança, ou eu devo pegar o valor de P. Como eu disse, eles sempre devem conversar. Então, olha só, vamos pegar aqui o primeiro. Aqui era um estudo, né, sobre efeito do treino muscular respiratório em pacientes pós-AVE. Era um ensaio clínico agora que foi feito, onde os pacientes foram submetidos a um treinamento respiratório e a gente avaliou o antes e depois. E aqui a diferença entre os grupos. Então, aqui, ó, houve uma diferença de 23 centímetros de água na pressão inspiratória a favor do grupo experimental, né, porque o valor é positivo. Eu faço experimental menos controle, então se foi positivo significa que o experimental era maior. E o intervalo de confiança não inclui o 0. Ele vai de 0,9 a 45,8. Se o intervalo não inclui o 0, significa que o resultado é significativo. E de fato, quando eu vou olhar o P é menor que 0,5. No segundo caso, a mesma coisa. Já quando a gente olha aqui para o terceiro caso, quando a gente vai olhar, a gente teve uma diferença de 1,1 entre o grupo experimental e o grupo controle. De novo, se é positivo, foi a favor do grupo experimental, mas olha o intervalo de confiança. Vai do menos 3,9 ao 6,1, ou seja, incluiu o 0 aqui no meio. Se incluiu o 0 aqui no meio, o que significa? Que não é significativo essa diferença. De fato, quando eu olho o P, não tem diferença significativa. Então, pessoal, o intervalo de confiança, ele sempre conversa com o valor de P. E aí eu pergunto para vocês, então, qual dos dois é melhor? Eu preciso fazer os dois, se os dois fazem a mesma coisa, ou eu posso fazer um em relação ao outro? Então, vamos lá. Como eu disse, se o intervalo de confiança incluir o 0, o resultado não é significativo, ou seja, o P seria maior que 0,05. Se o intervalo de confiança não incluir o 0, né, a linha da não diferença, o resultado é significativo. Seria a mesma coisa de falar que o P é menor que 0,05. A diferença aqui, pessoal, é que o seguinte, o P, ele só fala isso. O resultado é significativo ou não, certo? O P, ele só te fala isso, ó. Esse valor de 23,3 entre o grupo experimental e o grupo controle é significativo, porque o P é menor que 0,05. Já aqui não é significativo, porque o P é maior que 0,05. Já o intervalo de confiança, ele me fala da significância, porque eu olho aqui, ó, e o intervalo não incluiu o 0, então é significativo. Intervalo não incluiu o 0, é significativo. Aqui o intervalo incluiu o 0, porque vai do negativo ao positivo, então não é significativo. Só que além disso, lembra da interpretação do intervalo de confiança? A interpretação aqui é o seguinte: se eu fizer esse estudo 100 vezes, ou seja, se eu repetir esse estudo 100 vezes, 95% das vezes, eu vou encontrar um tamanho de efeito entre 0,9 e 45,8. Então, o intervalo de confiança, além dele me falar se o resultado é significativo ou não, ele me fala ainda o seguinte, ó, e te falo mais. Se você repetir esse estudo 100 vezes, 95% das vezes você vai encontrar um resultado dentro deste intervalo. Conclusão, o que é melhor? Valor de P ou intervalo de confiança? Com certeza, pessoal, o intervalo de confiança é muito melhor. Então, hoje em dia, o valor de P tem entrado em desuso e o intervalo de confiança tem sido muito mais utilizado. Ainda tem algumas revistas que pedem o valor de P, mas as boas revistas, elas têm atualmente cobrado dos seus autores somente o intervalo de confiança. Por quê? Porque além dele te falar da significância, ele também te fala da magnitude do efeito se você repetir esse estudo por outras, em outras ocasiões, o que é muito melhor, certo? Outra coisa que a gente pode ter no Forest Plot, ao invés da linha da não diferença ser o 0, é da linha da não diferença ser o 1. Por quê? Porque a meta-análise ela pode ser feita não só de efeito intervenção, como de risco. Será que o risco de um grupo de desenvolver uma doença é maior do que o risco de outro grupo? Quando a gente estuda lá risco relativo, não é o 0 que é a não diferença, é o 1.
né? Porque lá a gente divide o número de casos, né, acometidos pelo número de casos não acometidos, enfim, a gente faz aquela divisão. Quando é que a gente faz aquela divisão? Se aquela divisão for igual, ou seja, for 1 por 1, se for 3 por 3, 4 por 4, ou seja, se não tiver diferença entre os grupos, o resultado vai ser sempre 1. Então, no risco relativo, o 1 é que determina a não diferença. A gente interpreta do mesmo jeito, pessoal. A única diferença é que se aqui não vai ser o 0, aqui vai ser o 1. Então, um forest plot de efeito de intervenção, aqui vai ser o 0. Um forest plot de risco relativo, aqui vai ser o 1. Mas da mesma forma, a linha do meio, a linha central, é a linha da não diferença. Então, esse estudo aqui, ó, cuidado, às vezes, visualmente, a gente acha que encostou. Mas quando eu olho para o intervalo de confiança, foi de 0,39 a 0,98. Não incluiu o 0. Não, minto. Não incluiu o 0. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso, tudo bem? E aqui, pessoal, mas é a mesma coisa, a mesma interpretação, como eu já disse para vocês, ok? Aqui só 2 revisões sistemáticas, aliás, uma revisão sistemática, aquela revisão sistemática que eu disse para vocês sobre treino muscular respiratório em paciente pós-AVE. Então aqui, ó, se a gente observar o primeiro forest plot diz respeito à respiração, à força muscular inspiratória, na verdade, em relação à pressão, né, inspiratória máxima, a gente vê aqui que o diamante não toca na linha do 0, não toca na linha da não diferença, então a gente pode concluir, né, que o grupo experimental é melhor do que o grupo controle. Aqui no caso, então, a gente falava que o treino muscular respiratório é melhor do que um placebo ou nenhuma intervenção, que era o controle. Para o treino muscular, para a força muscular expiratória, ou seja, para a pressão máxima expiratória, de novo, eu encontrei resultado a favor do grupo experimental, porque, de novo, o diamante não tocou na linha do 0. E aqui, cuidado, é aquele exemplo que eu dei para vocês, ó. Esse aqui é um gráfico de risco, tudo bem? Então, aqui eu não tenho 0, eu tenho o 1. E cuidado aqui, ó. Aqui o grupo experimental é do lado de cá e o grupo controle é que tá pro lado de cá. E aqui, ó, a intervenção de novo foi a favor do grupo experimental, porque o diamante não tocou a linha da não diferença. Aqui outros estudos, né? Aqui nós temos um estudo que olhou o efeito do kinesiotaping na marcha de indivíduos pós-AVE, foi uma revisão sistemática também com meta-análise, e aqui a gente olhou em várias medidas, né? Aqui a gente olhou na velocidade de marcha, no comprimento do passo, no equilíbrio e na mobilidade funcional, que é pelo TUG. Na marcha, nós encontramos um pequeno efeito, por mais que a gente acha que encosta, não encosta, tá? Quando a gente olha lá o valor exato, ele quase chega no 0, mas não chega. Então, a gente encontrou um valor mínimo aqui a favor do grupo experimental na velocidade de marcha. No entanto, para comprimento do passo, equilíbrio e mobilidade funcional, todos o diamante final esbarrou na linha do 0, ou seja, nós não encontramos efeito da intervenção. Tudo bem? E aí aqui, pessoal, já tá acabando, tá? O nível de evidência. Como que eu posso dizer se a revisão sistemática tem um nível de evidência grande ou não? Então, se a revisão sistemática incluiu muitos ensaios clínicos relevantes de alta qualidade metodológica, eu posso dizer que essa revisão sistemática é nível 1, é um nível de evidência forte. Se ela incluiu só um ensaio clínico de alta qualidade e outros ensaios clínicos de baixa qualidade metodológica ou estudos quase experimentais, ela é nível 2, ela tem uma evidência moderada. Se ela incluiu apenas um ensaio clínico de qualidade, né, muitos ensaios clínicos de qualidade metodológica baixa ou muitos estudos quase experimentais, ela é nível 3, é uma evidência limitada. E se ela incluiu um ensaio clínico e mesmo assim ele é de baixa qualidade ou um estudo quase experimental, nenhum outro estudo relevante, muitos resultados contraditórios, ela é nível 4, ou seja, nenhuma evidência ainda. Esse aqui é o PRISMA. O PRISMA, ele é um checklist
que você deve seguir quando você vai fazer uma revisão sistemática. Então, a maioria das grandes revistas, né, te falam, olha, se você vai fazer uma revisão sistemática, siga os guidelines, né, o Prisma, o checklist do Prisma. Se você seguir, olha, o que tem que fazer, o que tem que ter no abstract, o que tem que ter na introdução, o que tem que ter nos métodos. Então, é a forma correta de você escrever a sua revisão sistemática. Tudo que tem que estar reportado em cada uma das partes da revisão sistemática. Então, muitas revistas, na hora de corrigir, né, de revisar lá o seu artigo para ver se vai publicar ou não, eles vão no checklist do Prisma. Primeiro, você tem que falar na sua revisão sistemática, olha, eu segui o Prisma na hora de escrever a minha revisão. E os revisores vão lá e vão conferir lá na sua revisão se de fato tudo que você escreveu é o que o Prisma exige. Então, o Prisma é o principal checklist aí para a gente acompanhar e ver se o indivíduo, para que a gente possa reportar tudo que é necessário na nossa revisão. Então, ela vai, né, dos títulos, ela vai dos títulos até a discussão, né, as conclusões e o funding, né, que seria a ajuda financeira. E, por fim, pessoal, nós também, da mesma forma que a gente pode avaliar a qualidade de ensaios clínicos aleatorizados através da escala Pedro, a gente também pode avaliar a qualidade de uma revisão sistemática através de uma escala que a gente chama de AMSTAR. A AMSTAR, então, se vocês forem no site, joga lá AMSTAR 2 no Google, que vai vir, né, um dos primeiros links lá, vai vir este site. Este site você pode vir, né, no checklist, clica aqui no checklist e ele vai trazer os 16 itens da AMSTAR. E aí você pode vir aqui, avaliar e clicando bonitinho, ou você pode clicar aqui para você ter a versão em PDF, né, a versão que você queria imprimir, por exemplo. E aí vai vir a versão bonitinha, caso você queira salvar como PDF ou você queira imprimir. Como eu disse, né, ela é uma escala com 16 itens que avalia a qualidade metodológica da revisão sistemática, se a revisão foi bem conduzida. E esse aqui é o artigo de apresentação da AMSTAR 2, para quem quiser procurá-lo. E aqui, pessoal, eu falei que eu ia falar depois para vocês da Cochrane. A Cochrane, ela é uma base de dados, assim como Medline, Lilacs, ela também é uma base de dados, mas ela é uma base de dados que ela é bem específica. Ela tem também ensaios clínicos, protocolos, mas ela é uma base prioritariamente de revisões sistemáticas. Então, ela tem uma infinidade de revisões sistemáticas. E para você publicar na Cochrane, você não pode, escrevi uma revisão boa aqui, vou submeter na Cochrane. Não. A Cochrane não tem um processo diferenciado. Antes de você escrever a revisão, você é convidado, né? Você tem que fazer parte de um grupo de pesquisa de experts na área para escrever uma revisão da Cochrane. Então, não é qualquer um que escreve revisão da Cochrane. E já existem estudos mostrando, esse é um estudo aqui do grupo do professor Leonardo Costa, que estuda muito sobre isso, qualidade dos estudos, principalmente em dor lombar, né, que é a área de interesse dele, onde ele mostrou, né, de uma forma geral, os resultados de revisões sistemáticas em dor lombar, e ele fala que especificamente as revisões da Cochrane têm uma qualidade metodológica melhor, né, na média, do que as revisões sistemáticas das outras bases de outras revistas. Então, ele costuma afirmar o seguinte: se você tem uma revisão sistemática da Cochrane na mão, você tem quase com certeza uma revisão sistemática de boa qualidade. Você pode acreditar nos resultados dessa revisão sistemática. E aí, então, na hora de analisar, né, os resultados daquela revisão, e aí? O que aquela revisão traz de resultado é relevante para mim? Né? Vamos supor agora que eu estou interpretando os resultados de uma revisão sistemática. Eu busquei aquela revisão sistemática lá para ver se aquela intervenção é útil para eu aplicar no meu paciente. Os resultados daquela revisão incluem pacientes que têm perfil, né, características semelhantes ao meu paciente, que é com o qual eu quero aplicar aquela determinada intervenção. A intervenção daquele estudo, por exemplo, o Pilates, é algo que está disponível no meu ambiente de trabalho? Ou eu nem tenho curso de Pilates? É de baixo risco de complicações? É barato? O paciente vai aceitar receber? Então, não é só a revisão sistemática falar que é bom. Depois que a revisão sistemática fala que é bom, você, enquanto clínico, precisa ir lá e avaliar os resultados daquela revisão. E ver se, de fato, aquilo ali é útil para a sua prática clínica ou não. E aí, um grande passo é a gente saber ler uma revisão sistemática, saber interpretar estatisticamente o forest plot, né, os resultados, a estatística. Para quê, pessoal? Para a gente não ficar refém de resumo.
Geralmente, a gente estima, né, existem já estudos mostrando que mais de 80% dos resumos, não só de revisão sistemática, resumos dos estudos de uma forma geral, superestimam os resultados, dão resultados exagerados. Lá na estatística, nos resultados deles, eles encontram um valor e na hora dos resumos, eles dão uma aumentadinha para valorizar mais o estudo deles. Então, cuidado, não fiquem reféns de resumo. Leiam o texto completo vocês. Façam uma leitura crítica do texto, vocês. Cuidado com as interpretações, cuidado com as conclusões dos autores. Às vezes, eles não encontraram resultados tão bons, mas eles superestimam, eles dão uma aumentada, uma distorcida nos resultados na hora de concluir, de colocar nos resumos, para te fazer acreditar que aquela intervenção é boa. Um exemplo disso é o exemplo do índice, né, da estatística da bebida alcoólica no trânsito. Um estudo foi lá e mostrou, né? Isso é um exemplo hipotético. Um estudo foi lá e mostrou que de 25% a 30% mais ou menos dos acidentes de trânsito acontecem com indivíduos embriagados. Ué, se 20% a 30% dos acidentes acontecem com indivíduos embriagados, isso significa que 70% a 75% dos acidentes é com indivíduos são. Então o quê? Vamos todo mundo dirigir bêbado, né não? Já que só 30% dos acidentes é com indivíduo embriagado, 70% é com indivíduos são. Vamos dirigir bêbado. Essa conclusão é plausível, pessoal? É claro que não. Então, cuidado. Cuidado, porque a estatística, a interpretação estatística do outro pode te jogar para o buraco. Saiba você saber fazer a sua interpretação estatística e você criticamente avaliar os resultados para não cair num buraco desse, ok? E por fim, saiba saber se aquela diferença vale a pena para você. É o que a gente chama de worthwhile difference. Vamos supor que a meta-análise apresentou uma diferença de, olha, Pilates melhora, né? Aquela era a nossa pergunta lá no início. Se o Pilates melhora a dor de indivíduos com lombalgia crônica sedentários. E aí eu fiz a minha revisão sistemática, consegui fazer a meta-análise, todos os estudos que eu incluí avaliaram dor através da escala visual analógica, eu consegui fazer a diferença média e encontrei efeito significativo a favor do Pilates de 1 ponto na escala visual analógica. Você, não sou eu que estou dizendo, você é que vai avaliar se a diferença de 1 ponto na escala visual analógica vale a pena. Se vale o custo, o tempo para melhorar 1 ponto na escala visual analógica. Repito, eu não estou dizendo que é pouco, eu estou dizendo que você, enquanto clínico, é que vai avaliar se essa é uma diferença que vale a pena com o seu gasto. Se você falar que vale, é a decisão clínica sua, inquestionável. Se você falar que não vale, é uma decisão clínica sua, inquestionável. Certo, pessoal? Eu acho que era isso, né? A aula ficou um pouquinho grande. Realmente, falar de revisão sistemática e de meta-análise é um conteúdo complexo e é um conteúdo robusto, né, que traz muita informação, mas eu espero que vocês tenham entendido aí a diferença, o sentido da meta-análise e vocês têm aí o meu e-mail no início da apresentação, qualquer dúvida, qualquer coisa, eu estou disponível, não só através do e-mail, como das redes sociais, né, meu nome, como vocês viram, é Kenia Kiefer, é o mesmo nome nas redes sociais, vocês podem me encontrar lá e tirar qualquer dúvida também, e além disso, tem a professora Tayane, tá aí um beijo, sempre que você precisar, pode contar comigo, que eu também sempre conto com você. Valeu, pessoal, muito obrigada. É isso, eu espero que vocês tenham aproveitado. Um abraço.